como ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo, tomar decisões não na nossa vontade, mas na vontade do Senhor, na vontade do Espírito Santo de Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa intimidade com o Senhor, como ser dirigido por Cristo, entender que a vontade dele é muito melhor, muito perfeita, mais agradável do que a nossa. A gente tem que entender que o Espírito Santo, ele age pelo filtro da Bíblia. Então, jamais o Espírito Santo vai te dar uma direção que seja contra a própria Escritura. Imagine uma irmã da igreja que está orando há muito tempo para um namorado. Aí chega um homem na igreja, né, um novo membro, e aí a irmã fala: Nossa, que homem bonito. E aí ela começa a orar a Deus por aquele rapaz, e aí ela se achega àquele rapaz, e ela entende que é do Espírito Santo que ela se junte àquele rapaz. Só que tem um problema, aquele rapaz é casado. Então é claro que o Espírito Santo não direcionou para aquilo. O Espírito Santo, ele não vai sair das Escrituras, fora do que está escrito. Ele direciona dentro da própria palavra de Deus. Então, nós somos guiados e dirigidos dentro da própria palavra de Deus. Então, se algo que você achou que era do Espírito Santo é contra a palavra, é algo fora da palavra, isso não veio do Espírito Santo. Mas então, como saber se é o Espírito Santo mesmo que está falando? Como é que eu posso ser guiado por ele? Primeiro, né, o filtro da Bíblia, se estiver dentro da palavra. E segundo, a gente vai ler que o Espírito, ele testifica em nós. Romanos 8:14 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito. Então, aí entra a sensibilidade de ouvir o que o Espírito está querendo falar com a gente. Só que é muito importante a gente entender que Jesus, ele é o nosso Senhor e nós somos o servo. Jamais o contrário. Então, eu nunca posso declarar o que o Espírito deve fazer pela minha vontade. E sim o Espírito que manda, Jesus que manda e eu faço. E não eu mando e o Espírito faz. O que eu posso decretar é a vontade de Deus. Um exemplo disso é Elias, quando ele clama ao Senhor: Senhor, que caia fogo do céu, que encha, que queima ali o altar, né? Para que aquele povo saiba que há um Deus em Israel. Então Elias, quando ele decreta aquilo, ele está decretando algo que era da vontade de Deus. Né? Então, se nós temos uma palavra de Jesus, se essa palavra está pautada nas Escrituras e nós cremos, aí nós podemos decretar, porque não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. E essa sensibilidade de ouvir o que o Espírito nos fala, ela é tão importante que Paulo, ele foi impedido, né, pelo Espírito de pregar em alguns lugares. Então ele estava certo que ele devia ir, mas o Espírito veio e impediu ele. E uma outra vez, ele não sentiu paz no Espírito consigo mesmo e ele não foi a um determinado local, como diz ali em 2 Coríntios 2:12. Diz assim: Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, Paulo, ele se vê no momento que ele não estava em paz. Ele tinha sentido, ele estava sensível e não sentiu paz e não foi. E muitas das vezes, o Espírito ele vai falar assim mesmo. É testificando através de nós. Porque como é que a gente sabe que a gente é salvo? Nós sabemos, eu tenho a certeza que eu sou salvo. E muitos irmãos, os irmãos sérios, têm que ter a certeza que é salvo. Porque se Cristo morreu por nós, né, aquele que nele crê não está condenado, pois, né, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu creio nisso. E quem crê em Jesus não está
mais condenado. Mas como é que eu posso ter certeza disso? Como é que eu tenho certeza? Por acaso veio alguém com um vídeo falando: olha, que esse aqui já é o seu lugar no céu, hein? Você já está garantido ali. Não, mas o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus que Jesus fala, né, o Consolador, ele testifica isso, ele nos dá a certeza da salvação. Então, esse mesmo Espírito que testifica a salvação é que nos dá a tranquilidade de poder saber que ele vai falar aos nossos corações com o filtro da palavra e vai nos direcionar para tomar decisões, vai nos direcionar para o que decidir, o que fazer, para onde ir. Então nós temos que ter essa sensibilidade à voz do Espírito e orar a Deus para que seja feita a vontade dele. Em Isaías diz que a mão de Deus não está encolhida para salvar e nem os seus ouvidos surdos para ouvir. Então, quando a gente ora, quando a gente entrega, o Senhor, ele está ouvindo, ele está no controle e o Espírito Santo vai nos guiar. E a gente sabe aquela voz que é. Quando, por exemplo, a gente está prestes a xingar alguém ou a pecar, a gente sempre escuta uma voz, algo assim: olha, não faz, não vai, não é por aí. E isso é o Espírito Santo falando. A gente que muitas das vezes está escutando outras coisas e não ouvindo a voz do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele está sempre falando. É a gente que às vezes não está ouvindo. Que você, então, creia que é possível ser guiado pelo Espírito Santo, não é algo de outro mundo, basta nós sermos sensíveis, buscarmos adorar a Deus em espírito e em verdade, buscar a ter essa sensibilidade no ouvir, buscar ter o conhecimento da Escritura, porque como é que eu vou ter o filtro da Bíblia se eu não conheço a Bíblia? Como é que eu vou decretar as promessas se eu não conheço as promessas? Então, tudo isso junto e sendo sensível ao que o Senhor quer dizer, nós podemos ser guiados. E claro, sempre confiando que a vontade dele, por mais que nós não venhamos a entender, lembra que Paulo fala, havia uma porta aberta, a porta estava aberta, ou seja, era algo bom, mas ele não sentiu paz no espírito, então assim, ele não o fez. Deus abençoe.